Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, apresenta uma relação direta com o Senhor, o filho de Davi. Vem, ou vence, ali as eternas afeições que pertencem à relação com Cristo. Nos Provérbios temos um fio condutor que para nos guiar através da cena mesclada e do enredo das coisas deste mundo. Aqui, tudo está na base da relação com Jeová, não sendo Deus, Elohim, mencionado senão uma vez ou duas, de maneira a não afetar o que acabamos de dizer. Mas nenhum nem outro destes livros se coloca no terreno de uma redenção conhecida. Os autores de biografia ou de biografias dos santos esperam uma redenção operada em poder. Pelo contrário, a Epístola aos Romanos começa pela ira de Deus, revelada do céu, e não pelo governo. Ira revelada do céu contra toda a impiedade e toda a iniquidade, ali onde estava a verdade, contra o gentio e contra o judeu. Em seguida, o apóstolo, em Romanos, introduz a redenção, a justificação pessoal e a justiça de Deus. O caso do gentio e do judeu é tratado a fundo e colocado plenamente como perante o próprio Deus. A ira vinda do céu é a consequência necessária. Em seguida vem a redenção, completa pelo sangue, o sangue de Cristo, para introduzir no céu. A graça soberana reinando pela justiça e dando-nos um lugar com o segundo Adão, o Senhor vindo do céu, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão. Ao mesmo tempo, é-nos apresentado o resultado futuro para Israel. Tudo é tornado claro na luz, como Deus está na luz. A sua eterna redenção e os lugares celestiais, embora finalmente a terra seja também abençoada. Mas nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. É o nosso lugar, mesmo em virtude da redenção. Dava-se o mesmo com os Abraães e com os Davis, mas, não obtendo nada do que tinha sido prometido, ou sofrendo a perseguição sob o governo de Deus na terra, de modo que, depois de tudo, nesta ordem de coisa, esta posição devia ser bem difícil de compreender, quer por um, quer por outro. Todavia, a posse final da terra, a sua herança, o herdeiro futuro e o julgamento dos maus, tudo aquilo que era conhecido pela revelação divina, concorrer para sanar a dificuldade nos seus espíritos. Essas coisas, a revelação devia concorrer, ou devia correr para sanar a dificuldade nos seus espíritos. Mas em Jó, no livro de Jó e nos Salmos e em Eclesiastes, onde são expressos os sentimentos do homem nessa posição, o embaraço que ela faz nascer é plenamente manifestado. A fé e a confiança em Deus podem passar por cima ou perseverar através de tudo. Os testemunhos proféticos podem fazer-lhe face, mas a dificuldade está lá, e esta terra é a cena da resposta de Deus às suas promessas, ainda que a fé seja, por vezes, forçada a sobrepujar-se a si própria, alimentada por uma confiança pessoal em Deus. Mas agora temos uma relação eterna, firmemente estabelecida pela redenção com Deus, nosso Pai, numa cena inteiramente nova, aonde somos levados pelo precioso sangue de Cristo, cuja efusão tem glorificado o próprio Deus e nos reconciliou com Ele, embora não tenhamos ainda a redenção dos nossos corpos. Tudo isto era então desconhecido e era muito precioso, mas o resultado, de momento, da bênção de Deus era para Jó
de mais camelos, de mais ovelhas e de mais filhas bonitas. Nos Salmos é o julgamento dos inimigos e a libertação por essa bondade que dura para sempre. É a terra posta em liberdade sob o governo judiciário do céu. Em Eclesiastes, vendo o efeito presente do governo, é preciso que o homem tema a Deus, guarde os seus mandamentos e nele permaneça. Em parte nenhuma se encontra uma redenção atual e conhecida. Que imensa diferença isto faz. Note o que é dito. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual Cristo é, igual a Cristo é, somos nós também neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Aquele que nos resgatou subiu para seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus. Os provérbios e os cantares de Salomão têm, como disse já, um outro caráter, embora referindo-se à mesma cena. Os provérbios que não apresentam os sentimentos do homem no meio da cena deste mundo, mas sim a direção de Deus para o atravessarmos pela experiência e pela sabedoria, assinalada por uma autoridade divina. E o cantar e o Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, onde se vê o coração extasiado fora de toda a cena, embora no meio dela, e isto não por uma redenção conhecida, mas sim por uma dedicação ou por uma dedicada afeição pelo Messias e pela afeição do Messias por Israel. Afeição produzida no coração pela revelação que Deus, ou que Ele, que o Messias, dá de si mesmo. Revelação do seu amor por Israel, com o fim de fazer nascer no coração deles o verdadeiro amor. Estes exercícios de coração têm agora o seu lugar em nós, porque estamos no mundo, mas é na consciência que temos de uma redenção cumprida e da solicitude atual de um Pai Santo cujos caminhos perfeitos vistos em Cristo são o modelo do nosso comportamento. Podemos aceitar com alegria sermos despojados dos nossos bens, sabendo que temos bens melhores e permanentes no céu? Gloriamo-nos nas tribulações, porque elas operam o seu fim, necessário e bendito, uma esperança que não confunde, e o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa posição é totalmente diferente e é uma posição abençoada. O livro de Cantares de Salomão considera o judeu, ou pelo menos o remanescente, sobre um aspecto inteiramente diferente. Fala das afeições que o rei pode criar no seu coração e pelas quais ele os atrai a si, e seja qual for a sua força, essas afeições não são desenvolvidas segundo a posição em que se formam as afeições cristãs propriamente ditas. Eis a diferença? Não tem nem a calma profunda, nem a doçura profunda de uma afeição decorrente de uma relação já formada, já conhecida e plenamente apreciada, de uma afeição cujo liame está formada e reconhecida e que conta com o pleno e constante reconhecimento dessa relação, de uma afeição de que cada parte goza como de uma coisa certa no coração do outro. O desejo de alguém que ama é que quer e que quer o coração daquele que é amado, não é a afeição doce, total e formada de uma esposa com o qual o casamento criou um laço indissolúvel. No primeiro caso, a relação não é senão um desejo, consequência do estado do coração, e no segundo caso, o estado do coração é a consequência da relação. Ora, embora as bodas do Cordeiro não tenham ainda chegado, este último caráter de afeição, por causa da revelação que nos foi feita, é do cumprimento da nossa salvação, é o que é a Igreja. No primeiro caso, a relação não é senão um desejo, consequência do estado do coração, e no segundo caso, o estado do coração é a consequência da relação. Ora, embora as bodas do Cordeiro não tenham ainda chegado, este último caráter de afeição
por causa da revelação que nos foi feita e do cumprimento da nossa salvação, é o que é próprio para a Igreja. Graças e glória sejam dadas a Deus. Nós sabemos em quem temos crido. No entanto, a força e a energia do desejo são mantidas, porque a glória e as bodas do Cordeiro são ainda futuras. Que excelente posição esta da Igreja! Por um lado, a perfeita confiança na relação existente e, por outro, a espera plena de ardor da noiva do Senhor, cujo amor é já bem conhecido, espera que se ligue à glória em que ele virá recebê-la para si mesmo, a fim de que ela esteja sempre com ele, com o Senhor. Para o judeu não é assim. A importância para ele é saber que o seu bem-amado é dele. Eis a questão. Que há um princípio comum, isso é verdade. Cristo ama a Igreja, ama o seu povo terrestre, ama a alma que ele atrai a si, de sorte que há para nós uma aplicação moral muito preciosa. No entanto, importa-nos fazer a distinção e não aplicar à Igreja o que se refere a Israel. De outro modo, falsearíamos as nossas afeições e faltaríamos ao que é devido a Cristo. O Cântico de Cânticos dá, pois, o estabelecimento das relações entre Cristo e o remanescente, a fim de que, pelos exercícios de coração necessários à sua posição, o remanescente seja fortalecido na certeza do seu amor e na consciência de que tudo é graça, e uma graça que não pode falhar. Então, o Cristo é plenamente conhecido como Salomão, o seu coração torna-se o carro de seu povo de livre vontade que o leva. O capítulo 8 e versículo 1 oferece-nos uma passagem que pode servir para exprimir o estado de espírito de que se trata neste livro. Note o que é dito. Quem me dera que fosses como meu irmão, quando te encontrasses na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. No entanto, o Espírito de Deus queria dar ao coração do remanescente a certeza do amor do Salvador, a necessidade que o coração tem de possuir o seu bem-amado não se cala até que o possua. O coração certifica-se segundo a operação do Espírito profético, porque efetivamente Cristo é para o remanescente e o remanescente é para Cristo. É o fundamento de tudo, mas como vemos, em outras passagens, em tal caso o coração tem necessidade de ser fortalecido. Tendo assim dado a conhecer a ideia geral, vamos agora desenvolver alguns pormenores no estudo deste livro, que tem uma importância moral de grande interesse para nós. O primeiro capítulo apresenta, da maneira mais simples e mais clara, a certeza do gozo da bênção. Mas, embora a afeição exista, é tudo mais caracterizado pelo desejo do que pela paz. Encontramos depois os exercícios de coração que dão o pleno conhecimento da afeição do bem-amado, e há um certo progresso nessa compreensão, apesar das faltas e da indolência do coração, que dá um novo valor à afeição que está em atividade. Esta maneira de ensinar encontra-se particularmente nos Salmos, onde os primeiros versos dão constantemente o tema e o resultado aonde se chega através das circunstâncias descritas no corpo do Salmo. Além da calma da afeição que subsiste numa relação conhecida, há uma outra marca de uma afeição em atividade quando a relação não é estabelecida formalmente. As qualidades do bem-amado, as suas afeições, ocupam o coração. Quando, pelo contrário, possuímos o objeto, é o próprio objeto que o ocupa. As qualidades tornam-nos felizes, sem dúvida, mas, gozando-as em face da nossa posição, pensa-se na pessoa que a manifesta. A graça, a bondade ou alguma outra qualidade atraem o coração e o coração ocupa-se delas. Mas é na própria pessoa que se pensa.
cujas qualidades estão, por assim dizer, agora em nós. A bem-amada fala muito aqui das qualidades do seu bem-amado e gosta de falar delas às outras, mas dir-se-á que o bem-amado o faz mais, embora saiba em que relação se encontra com ela. É verdade, mas como ela ainda não está nessa relação, ele vê-se obrigado a tranquilizá-la acerca do valor que ela tem aos seus olhos. Por isso ele lhe repete constantemente a ela mesma. De resto, isto convém à posição do homem e da mulher, e tanto mais que se trata realmente do próprio Cristo. Num certo sentido, Cristo basta-se a si mesmo. Não tem de modo nenhuma necessidade de falar a outros do que está no seu coração. O seu amor é um amor de graça, mas é infinitamente precioso para nós, pois, indignos de tudo, poderíamos duvidar da possibilidade da sua afeição, cujo preço mesmo daria lugar a dúvidas. É muito importante, assim como muito precioso, vê-lo fazer-nos sentir qual o preço que a sua bem-amada tem para o seu coração, que ele a encontre de uma beleza perfeita para si, que todos os seus traços lhe sejam conhecidos, que um simples olhar lhe arrebatou o coração, que a sua pomba, a sua perfeita e única, e que não há mácula nela. Vamos repetir isto. Desta maneira, quando nós vemos que a sua amada tem para o coração de Cristo, a sua amada é especial para ele, que ele a encontre de uma beleza perfeita para si, que todos os seus traços, os traços dela, lhe sejam conhecidos, que um simples olhar lhe arrebatou o coração, que a sua pomba, a sua perfeita, é única e que não há mácula nela. Há uma graça perfeita nesse tranquilizador testemunho do Espírito, ou do esposo. É a parte principal do seu discurso. É aquilo de que o coração da esposa tinha necessidade. Há muito mais variedade nos exercícios do seu coração, nas próprias faltas e nas penas que são a consequência dessas mesmas faltas. Há muito mais variedade nos exercícios do seu coração, nas próprias faltas e nas penas que são a consequência dessas mesmas faltas. Há também na sua firmeza um progresso evidente. O cântico começa pela declaração da parte do esposo da necessidade que o seu coração tem de testemunhar. Ela reconhece que está morena, tendo suportado o ardor do sol, ardendo de aflição, procura o seu abrigo ao pé do seu amado, que faz descansar o seu rebanho ao meio-dia. Ela quer ser só dele. Ela teme agora errar entre os pastores de Israel, mas embora o Espírito do Senhor lhe recorde esses antigos testemunhos da lei e dos profetas, o seu coração não se cala e o coração do bem-amado derrama-se, testemunhando-lhe o valor que ela tem aos seus olhos. É evidente, e o propósito de tudo isto é evidente, e a propósito de tudo isto acerca do remanescente nos últimos dias. O resto do capítulo contém testemunhos de afeição e que nos dão a ideia do tema do livro. Os 6 primeiros versículos do capítulo 2, exceto o segundo, são, parece-me, a voz da bem-amada. Foram tomados de outro modo, mas erradamente, segundo creio. Note-se aqui que Cristo é a macieira. Isto ajudar-nos-á mais tarde. Aliás, o bem-amado fala dela mesma. Ela aprende, em teoria, a sua relação e fala principalmente dela própria. Mas há uma verdadeira afeição.
o esposo não quer que ela seja perturbada quando descansa confiadamente no seu amor, a sua voz, a única que ela escuta agora, a despertará. É ele mesmo que lhe diz que se levante. Que o inverno, esse tempo de tristeza e de miséria já passou. Ele quer também ouvir a sua voz. Assim o coração da bem-amada está tranquila. O seu bem-amado é dela. Como tudo isto nos mostra o despertar das afeições divinas e da confiança do remanescente que tem, durante tão longo tempo, aprendido o que é estar privado da face do Senhor, e a que ponto o inextinguível amor daquele que chorou sobre Jerusalém se exerce plenamente nos caminhos mais abençoados para despertar esta confiança e tranquilizar o coração do povo aflito. Isto parece-me singularmente belo. Não se trata de uma instrução quanto às circunstâncias ou ao que quer que seja em relação com a responsabilidade. É a graça, a própria relação de Cristo, do Eterno com Israel. No capítulo 3, vemos e vem uma outra atitude, um outro sentimento de coração. Ela está só e nas trevas da noite. Procura o seu bem-amado e não o encontra. A afeição está lá, mas a alegria não. Interroga os guardas que fazem a ronda em Jerusalém. Apartando-se um pouco deles, logo o encontra. Ele quer ainda que ela descanse no seu amor, mas tudo isto apenas profeticamente e em testemunho, para a felicidade daqueles que ainda a não possuem, mostrando-lhes o que ele é para eles. O espírito profético faz ver, então, o esposo subindo do deserto com sua esposa, onde, como Moisés com Israel, esteve em espírito com ela. Este capítulo confirma a aplicação a Israel. Na sua solidão, ela procura o Messias e, depois de se ter informado junto dos que fazem a ronda, em breve encontra aquele que a sua alma ama e leva-o ao meio de Israel, porque para Israel o filho era nascido, embora numa nova relação. Ali ele mantém o seu descanso, e ali, o outro lado do quadro, o verdadeiro Salomão sobe do deserto, agora coroado, no dia do seu desposário e no dia do júbilo do seu coração, por esse Israel que o tinha rejeitado. No capítulo 4, ele testemunha tudo o que ela é aos seus olhos, embora tenha estado nas tocas dos leões. É ali que, inteiramente bela e sem mancha aos seus olhos, ele a chama. O seu coração encontra suas delícias nela. Estimo que há uma bela perfeição moral de pensamento naquilo que a esposa faz. Nunca fala das perfeições do esposo a ele mesmo, como se ela tivesse de o aprovar. Fala dele plenamente aos outros, exprimindo os seus próprios sentimentos, mas nunca a ele. Ele, porém, fala livre e abundantemente dela a ela própria, para lhe assegurar que encontra nela as suas delícias. Isto é para nós de uma aplicação muito preciosa quando pensamos em Cristo e na nossa relação com Ele. O capítulo 5 dá-nos uma outra experiência. A atividade tinha se estabelecido pelo testemunho da afeição do esposo. O coração, tranquilizado acerca do seu amor, revela-se preguiçoso. Aí, que corações nós temos? Voltamos ao nosso egoísmo logo que somos confortados pelo testemunho do amor do Senhor. O coração sensível e justo do esposo atua sobre a palavra da bem-amada e afasta-se daquela que não escuta sua voz. Ela levanta-se para fazer a experiência da sua própria loucura e da justa delicadeza daquele que ela negligenciou, assim como dos seus caminhos para com ela. Quantas vezes, infelizmente, nós assim procedemos a respeito da voz do seu Espírito e das manifestações do seu amor?
Que perda horrível! Mas pela graça, que lição! Ela é castigada por aqueles que velam pela paz de Jerusalém. Que tinha ela que passear de noite pelas ruas, ela a quem o esposo tinha querido reconhecer em sua casa? A sua própria afeição a expõe agora à repreensão, colocando-a, pela expressão de sua energia, numa posição que mostrava que ela tinha negligenciado o seu bem-amado. Se não estamos no pacífico gozo do amor de Cristo, lá onde Ele vem encontrar-se em graça conosco, a própria energia da nossa afeição e a censura com que arcamos fazem-nos, num certo sentido, expor esta afeição fora do seu lugar, pondo-nos em relação com aqueles que julgam a nossa posição. Para uma sentinela, é conveniente exercer a disciplina sobre a mulher que anda errada fora da sua casa, seja qual for a causa desse seu comportamento, os testemunhos do seu afeto pelo bem-amado em sua casa, o amor do seu amor não diziam respeito à sentinela. E da boa ordem e de um comportamento honesto que ela tem de se ocupar, embora o afeto esteja lá, no entanto, o seu afeto era bem real e da ocasião a expressão ardente de tudo o que o seu amado era para ela, expressão dirigida não à sentinela, mas a outras que deveriam compreendê-la, as suas próprias companheiras. Mas se a preguiça a impediu de o receber nas visitas do seu amor, o seu coração disciplinado pela sentinela, regressando ao seu bem-amado e derramando-se nos seus louvores, sabe, ensinado por Deus, onde ele se encontra. Esta experiência faz compreender, por graça, a bem-amada um outro aspecto dessas relações, constatando um verdadeiro progresso no conhecimento da graça e no estado do coração. Já não é o seu desejo de possuir o objeto para si própria, é a consciência de que ela lhe pertence. Ela diz: eu sou do meu amado. É um progresso muito importante. A alma tem necessidade de salvação, necessidade de satisfazer os seus afetos novamente despertados. Clama, desde que esteja certo de que o amado é meu. Tendo feito uma experiência mais profunda de si mesma, reconhece-se como sendo dele. De igual modo, quanto a nós, não é. Achamos aquele de quem os profetas escreveram, mas sim, não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Ser assim de Cristo, não pensando mais em nós mesmos, é a suprema felicidade da alma. Não é que se perca o sentimento da felicidade que sentimos de possuirmos o Salvador, mas o outro sentimento, o de sermos dele, tomou o primeiro lugar. O bem-amado presta de novo testemunho ao preço que tem a bem-amada aos seus olhos, mas também aqui existe uma diferença. Antes, ao falar dela, ele tinha ajuntado a doçura e a beleza dos seus olhos, todas as graças que se encontravam nela, o mel que corria dos seus lábios, os frutos deliciosos que nela se encontravam, os suaves perfumes, chamando ele o sopro do Espírito para lhes fazer exaltar ou exalar, mas agora não repete essas coisas, diz simplesmente que ela é para ele. Tendo repetido a sua beleza pessoal, é o que ela é em si mesma para ele que o seu coração exprime. Ele diz: minha pomba, minha imaculada, a única. A afeição só a encontra. A sua afeição só a encontra a ela. Nada lhe pode ser comparado. Nada lhe pode ser comparado. Há muitas outras, mas não são aquela que ele ama.
A pessoa do Senhor enche o coração que foi reconduzido a ele. O olhar e as graças da esposa são o assunto do testemunho do esposo. De resto, para ele, não há senão aquela, a única de sua mãe. Será assim com o remanescente de Israel nos últimos dias, como também em espírito, assim é para nós. A recepção de Cristo e a sua união com esse remanescente em Jerusalém são-nos descritas de maneira impressionante no que se segue. Já não é o bem-amado que, em glória e em amor, sobe do deserto, onde se associou com seu povo. É a bem-amada que, bela como a lua, aparece em cena, resplandecendo de glória e temível como exércitos, com as suas bandeiras desfraldadas. O bem-amado desceu para ver se os frutos do vale já amadureciam e para ver se a sua vinha florescia. Antes de se aperceber de tal, o seu amor faze-o sentir-se como nos carros do seu excelente povo. Comparar com o Salmo capítulo 110, versículo 3. Então, ele conduz em glória e que ele conduz esse carro, esses carros do seu excelente povo, que ele conduz, o amado conduz, em glória e em triunfo. Tinha procurado neles os frutos da graça, mas descendo para tal, elevou-os em glória. É somente quando o seu povo for plenamente colocado em graça que tudo nele será beleza e perfeição, e que reconhecerá que é inteiramente de Cristo, e que, ao mesmo tempo, possuirá perfeitamente o seu afeto. Este último pensamento é o descanso do seu coração. Se posso falar assim, friamente, é porque isto é expresso na terceira fórmula da experiência desse divino cântico que indica a completa felicidade da esposa. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Ter consciência de que pertence a Cristo e de que as suas afeições permanecem em nós, ter a consciência de que somos os obreiros das suas próprias afeições e das suas delícias, que alegria tão profunda e tão perfeita. O ouvinte fará bem em pensar essas três expressões de satisfação do coração: possuir a Cristo, pertencer-lhe e essa última. Tudo é graça, com o indizível conhecimento de que ele encontra em nós as suas delícias, por muito grandes que elas sejam, e é certamente aqui que o sentimos. Mas voltando ao texto, o povo pode sair agora com ele e gozar de todas as bênçãos da terra, na certeza e na comunhão do seu amor. Que frutos de reconhecimento, que particulares sentimentos estes que Israel tem guardados só para o Senhor, e que ninguém mais, senão ele, depois de tudo, teria podido ter para o Senhor, considerado como vindo sobre a terra. O capítulo 8, que é a parte, resume, parece-me, os princípios de todo o livro e vai ao fundo de tudo o que deu lugar a todos estes exercícios. A plena satisfação dos desejos do remanescente é profeticamente anunciada e traçado o caminho das suas afeições, mas este quadro é organizado para o encorajamento daqueles que dele não gozam ainda e verifica o desejo desse cumprimento, dando assim da parte de Deus a sanção desse desejo ardente do remanescente de possuir Cristo e de ter plena liberdade de comunhão com Ele. A resposta ensina-nos com uma claridade muito preciosa a maneira como isso se concretiza. A ardente afeição da bem-amada manifesta-se e o bem-amado quer que ela descanse no seu amor e goze dele tanto quanto ela quiser, sem ser perturbada. Depois sai do deserto, apoiada nele, e onde foi que o Senhor a despertou do seu sono? Aonde foi? Depois de uma macieira,
ver o capítulo 2 e o versículo 3, é somente de Cristo que ela tira a sua vida. Ali, somente Israel pode produzir esse remanescente vivo que em Jerusalém se torna sobre a terra a esposa do grande rei e quer ser e será como um selo sobre o seu coração, segundo a força de um amor forte, como a morte, que a nada se poupa e a nada cede. A irmã pequena, ou a irmãzinha, parece-me ser Efraim, que nunca teve o desenvolvimento que alcançou Judá pela manifestação do Cristo e por tudo o que se passou desde o cativeiro das 10 tribos, porque todas as afeições morais de Judá foram criadas sobre as relações com Cristo, sobre a rejeição do Cristo e sobre os sentimentos que essa rejeição produziu quando o Espírito Santo lhes faz sentir. Veja os capítulos 50 a 53 de Isaías. Efraim não passou por tal, mas entrará no gozo do que será o seu efeito. Judá, levado à perfeição, gozará do pleno favor do Messias, das suas afeições, tendo sido formadas por ele, por todos os exercícios de coração que teve a seu respeito. Cristo, no seu caráter de Salomão, rei glorioso, filho de Davi, e segundo a ordem de Melquisedeque, tem uma vinha como Senhor das nações ou multidões, confiou-a a outros para lhes darem a renda conveniente. A vinha da bem-amada estava à sua disposição, mas todo o seu rendimento será para Salomão, havendo uma parte para aqueles que cuidaram dos frutos. Comovente expressão da sua relação com o rei, ela quer que tudo seja dele, mas outros aproveitam também. Os 2 últimos versículos exprimem o desejo da parte da esposa que o esposo venha sem demora. É de notar que se trata, neste livro, não da purificação da consciência, isto é uma questão deixada de lado, mas das afeições do coração, afeições que, quando o Senhor é o objeto delas, nunca saberia ser demasiado ardente. Por conseguinte, as faltas que revelam o esquecimento dele e da sua graça que servem senão para produzirem a seu respeito esses exercícios de coração que fazem recordar todos os atrativos da sua pessoa e o conhecimento de que somos inteiramente dele, exercícios que levam o coração a uma apreciação muito mais profunda daquilo que ele é, porque se trata não de uma culpabilidade perante um juiz, mas de uma falta de coração para com um amigo, falta que, encontrando um amor demasiado forte para poder ser desviado do seu objeto, não faz outra coisa que não seja tornar mais profundo a afeição da bem-amada e de que, aos seus olhos, realçar infinitamente a afeição do seu amado, levando assim o seu coração por exercícios interiores à experiência do seu amor e ao desenvolvimento nesse coração de uma grande capacidade de amor e de estima ou de estimar tudo o que ele é. É da maior importância que o estado do coração seja conforme a esta parte da vida cristã. É assim que Cristo é verdadeiramente conhecido. Porque quando se trata de pessoas divinas, quem não ama não pode conhecer. Na verdade, o coração é imperfeito. Não sabe amar como deve e como é preciso. É por isso que todos os exercícios são necessários. Não digo que as faltas o sejam, mas, como notamos já, é o amor que faz sentir a falta, quando ela exige, e a sua força que expõe a receber os golpes da sentinela, cujos deveres não consiste em avaliar este amor, mas sim em manter a ordem moral. Eles, os guardas, tiraram-lhe o manto triste e penoso e penosa disciplina que nos mostra que, embora amando muito, não se ama o bastante, ou pelo menos que este amor ardente se encontra num vaso fraco e traidor a si mesmo, se lhe dermos ouvidos.
Eu disse que, na sua interpretação, este livro não se aplica à Igreja. Todavia, falei de nós e dos nossos corações, e com razão, porque se a interpretação do livro nos mostra que Israel é o seu objeto, trata-se do coração e dos seus sentimentos, de sorte que, moralmente, tem aplicação para nós. Mas é preciso ter, então, em consideração a modificação já mencionada. Temos o pleno conhecimento de uma redenção já consumada. Sabemos que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. A nossa consciência está eternamente purificada. Deus já se não lembrará dos nossos pecados nem das nossas iniquidades. Mas o efeito dessa obra é que nós somos inteiramente dele, segundo o amor revelado no sacrifício que a cumpriu. Moralmente, Cristo é, pois, o todo das nossas almas. É evidente que ele nos amou e se deu a si mesmo por nós quando não havia bem nenhum em nós, e tendo acabado absolutamente com nós mesmos, isto é, com o nosso egoísmo, que temos a vida, a felicidade e o conhecimento de Deus. É somente nele, em Cristo, que encontramos a fonte, a força e a perfeição de uma tal decisão. Para a justificação, esta verdade torna perfeita a nossa posição. Em nós não há bem algum. Somos aceitos no amado, perfeitamente aceitos na sua aceitação, estando os nossos pecados inteiramente apagados pela sua morte. E então, para a vida, Jesus torna-se o único objeto de todas as nossas almas. Somente nele o coração encontra o que pode ser o seu objeto. Nele, que tanto nos amou e se deu a si mesmo por amor de nós. Nele, que é toda a perfeição para o nosso coração. Quanto à consciência, a questão é resolvida na paz pelo seu sangue. Nós somos justos nele perante Deus, embora sejamos diariamente exercitados nesse campo, mas o coração tem necessidade de amor ou de amar um tal objeto, e pelo menos, em princípio, só o quer a ele. O coração só o quer a ele, o nosso coração, o coração do crente, em quem se encontra toda a graça, toda a dedicação por nós e todas as graças que são segundo o coração do próprio Deus. É aqui que o cristão se encontra com o livro Cântico dos Cânticos. A igreja amada, resgatada, a igreja que dele, de Cristo, tendo compreendido as suas perfeições pelo Espírito, tendo-o conhecido na sua obra, no seu amor, não o possui ainda tal como o conhece. Suspira pelo dia em que o verá, tal como ele é. Enquanto espera, ele manifesta-se-lhe, desperta os seus afetos e quer possuir o seu amor, testemunhando-lhe todo o prazer que tem nela. Mas ela faz também a experiência de que está em si mesma, dessa preguiça de coração que perde as ocasiões de ter comunhão com ele. Porém, isto ensina-a a julgar tudo o que no seu coração enfraquece o efeito das perfeições do seu bem-amado. Desde agora, ela está moralmente preparada e tem capacidade para um pleno gozo de comunhão com ele. Quando finalmente o vir, tal como ele é, ser-lhe-á semelhante. Não é um esforço para o possuir, mas procuramos apreender tudo aquilo para que fomos remidos por Cristo. Temos um objeto que ainda não possuímos plenamente, mas que só ele pode satisfazer todos os nossos desejos. Objeto cuja afeição temos necessidade de realizar nos nossos corações. Alvo que, na sua graça, ele prossegue pelo seu testemunho do seu amor perfeito para conosco, cultivando de igual modo o nosso amor por ele, encorajando-nos mesmo pelo sentimento da nossa fraqueza e pela revelação da sua própria perfeição, mostrando-nos assim tudo o que nos nossos corações nos impede de gozarmos dele, e ele liberta-nos para nós descobrirmos tudo isto à luz do seu amor.
Não temos por alvo traçar aqui em pormenor o movimento dessas afeições no coração, porque interpreto e não exorto, eu faço só uma interpretação e não estou exortando, mas era necessário dizer isto para uma melhor compreensão do livro. De resto, nunca será demais referir a importância que há para nós no cultivo das santas afeições que nos liga a Cristo, que nos fazem conhecer o seu amor e nos fazem conhecê-lo a Ele mesmo. Porque, repito, quando se trata de Deus e dos seus sentimentos, os sentimentos de Deus a nosso respeito, aquele que não ama não pode conhecer. Notemos apenas com que prontidão, com que ternura, ele diz à sua amada todo o valor que ela tem aos seus olhos e a perfeição que ele descobre nela. Ora, se Jesus vê perfeição em nós, não carecemos de mais nada. Ele tranquiliza o coração da sua bem-amada, falando-lhe logo após ela ter sido justamente repreendida e disciplinada pela sentinela. E o coração se ter visto forçado a confortar-se, declarando às outras, às suas amigas, tudo o que ele era para ela. E ele não lhe censura nada, fazendo-lhe apenas sentir que ela é perfeita aos seus olhos, aos olhos do seu Senhor, aos olhos do seu amado. Na prática, que profunda perfeição de amor nesse olhar de Jesus para Pedro, quando este acabava de o negar, que momento aquele em que, sem censura, ensinando-o apenas, o Senhor confirma a sua confiança em Pedro, entregando-lhe, mesmo quando ele acabava de o negar, as ovelhas e os cordeiros tão queridos ao seu coração e pelos quais acabava de dar a sua vida? Ora, este amor de Cristo na sua superioridade sobre o mal, superioridade que bem mostra nele a sua natureza divina, reproduz-se como uma nova criação no coração de quem recebe o testemunho, ligando-o ao Senhor, que assim o amou. Será o Senhor outra coisa para nós? Não, meu irmão. Nós apreciamos o seu amor e aprendemos, nesses exercícios de coração, a conhecê-lo a Ele mesmo.